Tem tanto tempo que eu não gravo um vídeo assim que nem sei como que começa. Pois é, depois de anos, eu aqui de novo, nessa plataforma, nesse canal e também com esse tipo de vídeo, olhando pra câmera e falando alguma coisa. Eu decidi gravar esse vídeo pra postar nessa data e justamente falar desse assunto porque hoje é dia 25 de setembro e pra quem é do meio, comemora-se os 100 anos do rádio no Brasil. E eu mexo com o rádio, vivo o rádio, estou no rádio há mais de 7 anos. E eu tenho aqui nesse canal, inclusive, um vídeo dentro do estúdio de rádio mostrando o meu programa, que era de 4h30 às 7 da noite, na antiga emissora que eu trabalhava. Aí eu tive o gatilho dessa data, por comemorar os 100 anos de rádio no Brasil, e também, como eu já tinha esse vídeo, eu queria renovar ele e contar um pouco do que mudou de 6 anos pra cá, porque vocês podem perceber, é coisa pra caramba. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e tá vendo esse estúdio atrás de mim, eu estou no estúdio da Líder FM, que fica aqui na cidade de Ubá, Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. Quem me conhece sabe, mas se você tá caindo aqui de paraquedas, você não sabe. Eu sempre sonhei estar aqui dentro, mas não foi fácil chegar até aqui. O meu gatilho principal de gravar esse vídeo e contar um pouquinho sobre o rádio na minha vida foi principalmente porque, olhando para esse estúdio, para esse lugar que eu sempre quis estar, eu lembrei de um áudio que eu até postei no meu Instagram. Se você ainda não me segue, inclusive segue lá, @guaracineto. Eu postei uma sequência de áudios em datas totalmente distintas, tipo uma linha do tempo minha no rádio. E o primeiro áudio dessa publicação, cara, é tipo eu gravando um piloto pra tentar conseguir uma vaga em qualquer rádio. E escutando esse piloto hoje em dia, eu penso o quão ruim aquilo era e dá até vergonha de mostrar. Só que ao mesmo tempo é o começo. E como todo mundo fala, aquele clichê de sempre, todo mundo tem um começo. Aquele era o meu. Então por isso eu decidi tornar isso público para quem quisesse ver. O meu contato com o rádio de fato, ele vem de família. O meu pai, ele é radialista velho já há mais de 30 anos, como eu disse nesse vídeo anterior que eu já citei aqui no começo. E principalmente minha avó, ela me criou a base de rádio. A maior parte da minha infância eu fiquei ao lado da minha avó, que a gente morava todo mundo junto na mesma casa. E ela era daquelas senhoras clássicas que acordava cedo, fazia almoço cedo e sempre com o rádio ligado. A gente ouvia muito a Educadora AM. E isso me marcou. Cresci ouvindo Cláudio Noor, Cândido de Sá, Cláudio Oliveira, o Bianchini, Vicente Mota. Era um cara que me inspirou muito. A comunicação pra cima, alegre, numa rádio AM. Cara muito comunicativo. E um dos principais que eu não perdia um programa era o JG, que comandava as noites da Educadora AM. Até que o tempo passou, minha mãe acabou mudando e guarde a informação de que meu pai é radialista. Mas nesse período aí ele estava fora do ar. Então, guarda essa informação. Em 2010, por aí, a gente mudou para Tocantins, Minas Gerais, uma cidade perto aqui de Ubá. Ali, muita coisa aconteceu, várias mudanças teve na minha vida, na vida da minha mãe. Até que ela comprou um rádio por volta de 2010, 2011, por aí. Daí eu comecei a ouvir, e já ouvi a Educadora AM com saudosismo, lembrando da minha avó, a Ubaense AM, Alcance FM de Tocantins, uma programação muito boa, e principalmente no sábado de manhã, que é o programa de humor, que me agarrou naquilo. Só que, desde pequeno, eu tenho essa mania de não conseguir dormir cedo. Até que eu peguei esse radinho, levei pro meu quarto de madrugada num dia de semana e consegui sintonizar no dial do rádio analógico a frequência de 91.7, que na época, por volta de 2013, por aí, era a Transamérica Hits de São João do Poguceno. E o programa que eu ouvi foi o Love Hits Transamérica. Depois eu ouvi o Clube da Insônia e eu adorava aquela rádio. Passava noites e noites acordado ouvindo ali a Transamérica. E outra coisa que começou também a me chamar a atenção era o Querosene na Rádio Educadora FM, aqui de Ubá. Além da programação noturna, que era belíssima. Inclusive o Sons by Night era um programa que eu fazia questão de ouvir, que eu adorava o locutor, o jeito que falava e tal. E a Líder FM também eu comecei a ouvir, que era dessas rádios, é a mais nova na cidade de Ubá. Até que um belo dia eu decidi arrumar a casa pra minha mãe, como eu sempre fazia, e ligo o rádio. Era sábado, por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Eu ligo o rádio e escuto essa vinheta. Festa Líder. Cara, a partir daí, todo sábado, nesse horário, que o programa era de 1 até as 5, eu não descolava aqui da rádio. Eu era fanático no programa, que era comandado pelo Thiago Freitas, aí tinha um Japa, o Lex Zebral, que era o homem das 1000 vozes, tinha também a Raika, o Dudu Camargo já passou pelo Festa Líder, DJ Alexandro, DJ Gugu Piziolo, tantas outras pessoas passaram por esse programa e eu acompanhei praticamente a maior parte do tempo que ele ficou no ar naquela época. E quando ele acabou, eu enchi o saco aqui da
rádio, mandava mensagem, falava com o pessoal que encontrava na rua, gente, volta com aquele programa, pelo amor de Deus. E isso tudo era por volta de 2014, tá? 2014 também é o ano de gravação desse áudio aqui, ó. As melhores músicas do sertanejo universitário e outros ritmos também você só encontrará aqui. Cara, era muito ruim, eu não consigo ouvir isso, cara. Mas, como eu disse lá no comecinho do vídeo, esse era uma tentativa de fazer um Clube da Insônia, um Festa Líder, um Querosene, um Sons by Night. Eu queria juntar tudo aquilo em um programa só, tudo aquilo que eu gostava eu queria fazer também, queria fazer rádio. Eu só não sabia de que forma eu ia fazer. Aí o telefone toca. Agora a gente pula pro ano de 2015, mas antes eu vou dar mais uma voltada lá atrás, no ano de 2011 por aí. Por quê? Eu preciso dizer que em 2011 eu comecei a trabalhar como DJ, com 12 anos de idade por aí, com meu pai. Só que não era festa noturna não, era encontro de carros antigos, a gente ia lá, montava som, fazia ali um movimento, meu pai comunicava, eu tocava as músicas. E nesses eventos, meu pai sempre pedia pra mim falar, só que eu tinha muita vergonha, muito medo de errar. Pegar no microfone pra mim era um pesadelo. Depois de muitos anos, lá pra 2014, eu comecei a falar nos eventos. Só que eu anotava tudo no bloco de notas do Windows. Antes eu parava ali, ficava quase uns 20 minutos, 30 minutos ali anotando tudo que eu ia falar, treinava muito, pegava o microfone, falava, passava o comunicado, acabou. Não tinha nada de comunicação, era uma leitura mal feita, por sinal, e não me via fazendo igual meu pai, que pegava o microfone, falava horas, igual eu tô fazendo aqui agora também. Vamos voltar pra 2015. Tá naquela correria de encontro de carro antigo, montar som aqui, montar som lá. Meu pai decide voltar pro rádio. E de cobaia ele me leva junto. Ele voltou com um programa no domingo à tarde, que era de 4h30 às 7 da noite. Eu fui com ele nessa reestreia. Inclusive, essa foto aí foi tirada nesse dia. E nesse programa eu fazia participação. Ele fazia a maior parte do programa e eu só comentava algumas coisas. Muito bem, agora são 7 horas mais 45 minutos. Boa noite, começando aqui pelas ondas da sua 1240, programa de Garfaria hoje. Hoje tem dose dupla. Chegamos. Olha eu aqui, rapaz. Como é que você falou, hein? Chegou eu. Cheguei? Nem chegando agora. O programa de O que você falou? Chegamos? Cheguei? Que é o negócio? Chegamos. Ô, Cássio, o que falou direitinho lá, hein, Cássio? Hein, você escutou? Hein? Sei não, hein? Acho que falou que cheguei nisso. Cheguei, menino. Ai, fazer com o outro. Cheguei chegando aqui. Ih, rapaz. Você você cheio de gás, né? Olha. Mas agora eu acho que é cheio de gás. Deixa eu começar aqui a agradecer. Já agradeci o pessoal já? Já, rapaz. Tem certeza? Agradece de novo. Vem. Agradecer de novo, Vamos tocar a música aqui, o pessoal que tá no sintonia. Como é que é o site? É o negócio lá de www.ubaense.com, né? Esse negócio aí, você entra nesse negócio aí você escuta a gente onde você estiver, sabia? Olha que novidade boa. E essa história, inclusive, eu contei, muito meia boca, mas contei naquele primeiro vídeo, que gravado, inclusive, no estúdio da Ubaense. Eu não me lembro exatamente a data que foi, só que no começo de agosto, meu pai tomou uma decisão e foi falar comigo, era uma quarta-feira, ele me mandou uma mensagem e falou, Netinho, você se prepara porque domingo você vai começar seu programa. E por coincidência, esse domingo era dia 9 de agosto de 2015, e eu ia fazer nesse dia 16 anos. Só que eu fiquei desesperado, porque era 1 hora de programa no domingo à noite numa rádio AM e eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, mas eu fiz e foi uma porcaria, foi horrível o programa. Eu errei o telefone da emissora, tomei esporro em off, mas aconteceu. E foi uns 2 meses assim, fazendo esse programa durante 1 hora só no domingo de 6 às 7 da noite. Até que passou 2 meses, ele me passou o horário de 4h30 às 7 e ele fazia de 7 às 10 da noite. Aí, meu filho, deslanchou. Vamos chegando no programa agora, Cineta até às 7, juntinhos em você que não é melhor. Multissom Rádio Baense, a audiência que bomba! Maria Neuza, tá no ar. Boa tarde, Netinho. Eu queria oferecer uma música e queria que você escolhesse uma música bem legal aí. Foi anos assim sendo meu domingo, de 2015 até 2018 praticamente. E nesse meio tempo eu tive muita experiência boa, muita experiência incrível, sabe? Me soltei mais. Só que você lembra que eu disse que eu era muito fã da Líder, né? E queria muito ter aquela vibe do Festa Líder que eu era tanto fã na época, que acabou. Quando eu parei pra pensar na situação que eu tava inserido, eu falei, cara, eu quero ter a oportunidade de fazer um programa tão bom quanto aquele que eu ouvia no rádio. Mas o tempo passou, fui fazendo coisas, fiz cobertura de horror durante todos os dias da festa em 2017. Tem esse áudio, inclusive, aí eu aí, rodando pelo horror. E é isso, o bar acaba de completar oficialmente 160
anos. Foi demais pra mim, foi uma experiência incrível. Só que tem uma pausa aí nessa história de um ano praticamente. A rádio era uma emissora AM e tava naquela promessa de virar FM. E nessa mesma época eu trabalhava no setor de marketing da associação comercial aqui da cidade de Ubá. E a gente fazia cobertura de evento, fazia reportagem do comércio, falava praticamente de tudo. Era uma comunicação bem ativa e bem maluca também. Era muito dinâmico o nosso trabalho. E eu comecei a focar mais nessa parte e comecei a deixar o rádio um pouco de lado. Na minha cabeça, naquele momento, eu ia focar no YouTube, no meu canal do YouTube. Queria muito também tocar essa parte de vídeos, coberturas e tal. Aí eu tomei a decisão. Eu vou sair, eu vou fazer outras coisas. E tem até esse vídeo, inclusive, eu acho, do meu último programa. E foi um negócio muito triste. Meu pai ficou muito bravo e chorou muito também nesse dia. Se você não mudou os seus sonhos, você fez com que os meus sonhos realizassem. E até mesmo a minha volta por rádio foi por você. Vamos nessa. Parabéns antecipadamente. Obrigado, Edgar. Obrigado, pai. Obrigado, surpresa, nossa. Mas o que eu tenho a te falar é gratidão. Gratidão por tudo que você fez por mim, do primeiro botão de um teclado branco que você me ensinou a clicar e a estar por trás desse microfone aqui hoje. Temos muitas histórias, muitas, de fato. E todas elas se resumem em gratidão, a gratidão e o amor. O amor por fazer algo com uma coisa que a gente gosta. E ficar fora do rádio, cara, pra mim foi um ano praticamente. E foi horrível. Eu senti falta pra caramba. Quando eu saí, eu desliguei mesmo. Não passei a ouvir rádio nenhuma. Ficava só nos vídeos. Namorava também, tava muito focado no namoro. E acabei me desligando do rádio. Mas depois de uns 2 meses, irmão, bateu uma saudade. E nesse meio tempo, a emissora virou FM. O que eu mais queria aconteceu. E eu lembro da primeira semana que a rádio se tornou uma rádio FM, tava transmitindo em AM e FM, e meu pai continuou lá fazendo aos domingos o programa dele. Então, eu me arrependi muito de ter sido apressado demais e ter largado o rádio, uma coisa que eu gostava demais. Eu comecei a conversar com a minha noiva e falei, eu quero voltar pro rádio. E meu pai também ficava jogando indireta pra mim, ó, o negócio de internet é bom, mas vem fazer rádio, cara. Rádio é bom. Até que eu voltei e eu consegui um horário de novo. Mas eu queria aquele programa que eu gostava de ouvir na Líder FM. Só que, novamente, não consegui. Não tinha gente, não arrumava pessoas. Até que, nesse retorno meu, eu tive um gatilho de tentar trazer minha noiva pra fazer rádio comigo. E eu não consegui. Naquele momento ali, não sentia vontade pra fazer e tal. E pedi, falou, a gente vai treinando e tal. Só que isso nunca aconteceu de fato lá naquela emissora. Veio a pandemia, fui efetivado de um locutor do domingo. Virei produtor de programação e comerciais da emissora. Aí eu pirei a cabeça. Eu fiquei muito feliz, cara. Foi uma fase incrível que eu vivi. Alô, galera! Tá entrando no ar Guaraci Neto! Muito bem, senhoras e senhores, my name is Guaraci Neto, a partir de agora até a 1 da tarde, aqui pelas ondas da Multissom Baense 104,1, eu apresento a Hora do Guará pra você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com tudo nessa sexta gostosa. É isso mesmo, Juju, essa é sexta-feira, 8 de janeiro de 2020, de acordo com o calendário sazonal. Comemoramos hoje o dia do fotógrafo, rapaz. Só que nesse meio tempo que eu virei produtor e tal, eu tava no pico da pandemia e as lives estavam em ascensão, era um sucesso. Todo mundo tinha que fazer uma live, todo cantor tinha que fazer uma live. E eu, por sorte, tinha os equipamentos pra fazer live. E comecei a fazer live. Até que a Líder FM me contrata pra fazer o festival de lives dela. A partir daí foi o meu primeiro contato com a direção da rádio, com a equipe em si, com a turma que trabalha aqui. Ali, comecei a lembrar daquele desejo antigo de fazer parte da equipe, daquele programa que eu escutava e de tudo o que eu tava vivendo naquele momento. E eu indo bem na outra emissora, até que fiz outras lives pra Líder. Eles me contrataram para várias coisas de live que a rádio fazia. Até que no final do ano de 2020, o diretor dessa rádio me mandou uma mensagem. E era a mensagem. Era a mensagem que eu queria ler. Aquela mensagem que eu queria ler como a proposta. Era mais um sonho chegando perto que eu queria. Então eu fiquei doido. Eu falei, e agora? O que eu faço? Porque eu fiquei pensando nas coisas que poderia acontecer se eu fosse. Se eu ficasse. O que eu poderia fazer se eu ficasse? O que eu poderia fazer se eu fosse? E fui conversar com meu pai. Fui conversar com um monte de gente. Ouvi várias opiniões. Até que eu tomei a decisão. Criei coragem e acabei aceitando o convite pra vir pra cá. E desde então, tô quase há 2 anos aqui dentro. O mais legal de tudo, eu tinha um programa na outra emissora. E
eu gosto de rádio e sou do rádio. E veio aquela pergunta, e aí, qual o programa que você vai fazer? Lembra que eu te falei do Festa Líder? Que sábado à tarde, o programa acabou e não tinha nada na grade, era música rodando e só. Eu fiquei com medo de falar de cara assim, eu quero fazer o Festa Líder, eu quero trazer ele de volta. Eu tive medo porque, primeiro, não faço sozinho, porque é comunicação o tempo todo. É humor, é difícil fazer humor. E eu não sou comediante. Segundo, eu não tinha equipe, eu não tinha elenco, não tinha ninguém. Fiquei com medo, mas depois de pensar muito, eu falei pra direção, falei, é o Festa Líder. Se eu fiquei com medo, imagina a direção. Ficou com medo também. Todo mundo ficou com medo. Mas o programa começou. E nesse primeiro dia de programa foi marcante porque foi em março, no primeiro sábado de março de 2021. E eu fiz questão de trazer o elenco antigo do programa. E foi incrível, cara. Foi um baita de um programa e ali eu tava, cara, a abertura começou a tocar e eu comecei a lembrar de anos atrás que eu ficava em casa esperando essa abertura, esperando o pessoal falar, aquela vinheta, aquela trilha. Nossa, foi demais essa experiência. Líder é amizade, pega essa onda, líder, entre nessa, líder. Tá na onda! Tá na líder. Tá na líder. Certa vez, um radialista de nossa cidade muito renomado disse a seguinte frase: o tempo é o pai de todas as verdades. Eu acredito nisso, porque há muitos anos atrás, neste momento agora, eu estaria em casa, ansioso, esperando a abertura desse programa. E agora, é com muita honra que eu anuncio a volta do Festa Líder. Ai, 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 velho. E daí, vocês podem acompanhar no canal da emissora, o programa é transmitido via YouTube. Depois disso veio outras coisas daqui pra fazer. Comecei a fazer os programas semanais da rádio. Ali faltava um, eu ia e fazia. O famoso pneu de step, né? Faltou um, vai lá. E eu fiz tarde, fiz manhã. Essa é a minha realidade hoje no rádio. E esse vídeo, inclusive, com certeza já tá gigantesco, mas eu fiz principalmente porque daqui a 6 anos que seja, eu quero abrir esse vídeo no YouTube e poder assistir e ver eu mesmo falando do que eu tô vivendo hoje, aqui, no ano de 2022. E especialmente nesses 100 anos de rádio. O rádio faz parte da minha vida, faz parte da minha história. A gente tá numa era digital, a gente tá numa era de Instagram, YouTube, por exemplo, a rádio, ela se tornou digital. Fico feliz ainda mais de poder ter feito parte disso, de tornar uma emissora que transmite hoje a maioria dos seus programas no YouTube, de ter a sua parte social ativa, em vídeo. Fazer parte desse time hoje, eu acho que é um troféu de estar aqui todo dia, de poder subir as escadas desse prédio, de poder entrar nesse estúdio, de poder falar nesse microfone. Mas eu tenho certeza que tudo valeu a pena, cada detalhe valeu a pena e vai valer a pena. Mas eu fico feliz, cara, da onde eu consegui chegar em tão pouco tempo e através do rádio, daquele objeto que você tem na sua casa aí, que muitas das vezes você liga ali e vai ouvindo, vai se divertindo, vai curtindo uma musiquinha e não sabe do que por trás tudo acontece. E é uma história linda, cara. São muitas pessoas que lutam pra isso acontecer e eu fico muito feliz de poder falar que eu sou uma delas, que vivo no rádio, respiro o rádio, como por causa do rádio, me alimento por causa do rádio, sustento a minha família por causa do rádio, me sustento por causa do rádio. Aquele negócio, por mais que tecnologias avançadas venham, o rádio sempre vai ter sua magia. Talvez ficou um pouquinho grande, eu tenha pulado alguma parte aqui desse vídeo e da história em si, pode ter ficado um pouco confuso, mas eu espero ter conseguido contar um pouquinho do que eu passei nessa trajetória toda. Como eu finalizei naquele último vídeo, eu vou finalizar nesse. Atualmente, 2022, setembro de 2022, eu tô no ar aqui todo sábado, de 2 às 4, com o programa Festa Líder, e no domingo, de 11 a 1 da tarde, fazendo o Domingão da Líder. Quer me ouvir? É só acessar liderfmbar.com.br. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua visualização e é muito bom gravar esse tipo de vídeo, poder olhar pra lente assim, conversar e contar as experiências que a gente viveu na vida. Eu tava com saudade disso e queria muito poder voltar. Quem sabe um dia. Mas muito obrigado pela sua visualização e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.